Olá e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, iniciando a última semana da maratona. Hoje é dia 18 de julho, já são aí 9 da noite e... não, ainda temos mais 2 semanas de maratona. Então, é porque já saiu, né, o vlog da semana 2. Não foi bem a semana 2, foi uns dias misturado aí que eu juntei tudo, porque eu queria terminar umas leituras antes de finalizar o vlog. Mas então, oficialmente iniciando a terceira semana da maratona. É porque o mês começou no meio da semana, né? Então fica meio confuso. Mas enfim, neste início de vlog, eu já tenho leitura finalizada pra mostrar pra vocês. Eu li esse livro ainda hoje, depois que eu finalizei o vlog da semana anterior, eu já iniciei e finalizei o Vilarejo. É um livro muito rápido, tem 90 páginas, são 7 contos e... O que foi esse livro? Eu li ele, tipo, sei lá, em 3 horas, isso porque eu parei pra jantar, enfim. Então, tá aqui. Primeira leitura deste vlog, que não vai ter take sobre ele, take assim, bonitinho, né, mostrando, lendo e tal. Mas eu já mostrei esse livro por dentro, por aqui, né, ele tem umas ilustrações bem loucas, assim. E aí, a história da tradução desse livro... Sim, esse livro não é do Rafael Montes. Como eu pensava que era. E são 7 contos, cada conto a respeito de um rei do inferno. E aí cada conto vai falar aí da influência desse pecado na vida dessas pessoas que moram em um vilarejo que foi esquecido aí porque em meio à guerra, em meio ao inverno, então as estradas fechadas pela neve, o pessoal desse vilarejo acabou ficando isolado. A comida que chega lá, as coisas de comércio assim que chegam lá, chegam num preço muito alto e muitas dessas pessoas não podem pagar. E esses habitantes têm que fazer de tudo para conseguir sobreviver. Literalmente de tudo. Então, são histórias bem perturbadoras. O Rafael Montes fala que podem ser lidas em qualquer ordem, porque não vai influenciar o entendimento de tudo. Mas a ordem que ele colocou aqui ficou bem interessante, porque meio que você começa o livro com uma história e termina o livro com uma outra história que tem a ver com a primeira e que liga tudo, e que se você começar de novo vai gerando um ciclo. Então, assim, é um livro que eu acho que não dá pra pegar tudo de primeira. Então, com certeza, vale uma releitura, até porque ele é bem fininho. E eu acho que eu já falei demais. Então, essa é a introdução desse vlog com uma leitura finalizada. Eu ainda tenho aqui uma leitura em andamento da semana passada, do vlog passado, que é Madame Bovary. Eu ainda não sei como é que eu vou dividir esse livro para ser lido, para eu conseguir ler ele ainda nesse mês de julho, dentro da maratona, porque eu realmente tô com preguiça de pegar esse livro aqui para continuar, mas eu quero continuar porque eu tô curiosa pra saber mais sobre essa história. A Emma é a protagonista dessa história, né? A Emma Bovary. Ela é uma personagem leitora, então eu gosto de personagens que são leitores e aí por isso eu não quero abandonar, eu quero dar uma chance a mais pra esse livro. E ainda tô lendo Pilares da Terra, né? Que é da nossa leitura conjunta, mas tá aí com quase 2 semanas de páginas e metas atrasadas. Então também tenho que refazer toda a divisão, mas isso eu tô contando melhor no vlog só sobre ele. E aí eu não vou mostrar mais nenhum livro assim que eu pretendo ler ao longo dessa semana aqui nesse vídeo, porque eu fiz isso, quer dizer, aqui nessa introdução, porque eu fiz isso na introdução do vlog passado e deu ruim. Não li praticamente nada do que eu mostrei lá no vlog passado, então não vou mostrar o que eu pretendo ler essa semana, vou deixar as coisas irem rolando, até porque pra essa semana tem bastante coisa pra acontecer, então vai ser bom se eu conseguir finalizar. Se eu conseguir finalizar Madame Bovary, eu já vou ficar muito feliz. Aliás, no vlog passado eu disse que ia tentar participar da maratona 12 horas que a Rafa tava fazendo. Acho que ela ainda tá fazendo hoje. Acho que acabou de acabar o 2º ciclo de sprints que ela tá fazendo. Só que eu acabei não conseguindo participar porque... nem sei porquê. Enfim, essa semana foi meio confusa pra mim, porque pra começar os dias da semana, a semana em si duraram 3 dias pra mim, porque 2 deles eu dormi, né, por causa da dor de cabeça. E final de semana também eu fiquei virada de sexta pra sábado, fui dormir 6 horas da manhã trabalhando.
Resultado, acordei sábado, 3 horas da tarde. E aí fiquei... Sim, tipo, não fiz nada, porque resolvi moscar por aí. Aí, vamos ver o que vai rolar essa semana. Espero que eu não tenha mais dor de cabeça pra fazer as coisas que eu preciso fazer essa semana e pra fazer as coisas que eu precisava ter feito na semana passada. Então, vamos iniciar esse vlog, que já deu aí muito tempo de introdução e ainda tem muita coisa pra rolar durante a semana e eu não quero mais um vlog de 50 minutos. E é isso. Vamos pro vlog da semana. Espero que seja bem produtivo essa semana e vocês vão acompanhar tudo do lado daí. Olá! Quanto tempo? Então, eu tô aqui nessa atualização pra avisar que hoje, sexta-feira, eu estou iniciando uma nova parte desse vlog que vai ser temático da maratona... Temático, nossa, que grande tema! É pra maratona 36 horas que eu vou começar hoje. Então, já são 10h46 da manhã. A live de hoje foi temática da maratona, mas eu já fiz sprints especiais pro início dessa maratona 36 horas. Então eu fiz um ciclo Pomodoro lá com vocês e por isso a live acabou mais cedo. E agora eu tenho que fazer algumas coisinhas antes de voltar a ler, tipo lanchar. Ou acho que eu já vou até almoçar. Porque vai dar 11 horas, eu vou lanchar agora? Não, vou almoçar então logo. Tenho que arrumar a cama, que eu tava tentando arrumar todo dia e não consegui fazer isso. E vou mostrar então o que eu pretendo ler nessas próximas 36 horas. Como eu vou ficar o dia inteiro em ciclo Pomodoro, ao todo serão 6 ciclos Pomodoro. Hoje começou às 8, então eu vou até às 8 da noite, mas sábado e domingo eu vou começar um pouquinho mais tarde. Não tão tarde também, porque no domingo, por exemplo, eu não posso ir dormir muito tarde, porque na segunda já tem live de novo. Então vou tentar fazer aí tipo de 10 às 10, no domingo um pouco mais cedo, talvez pra poder ir dormir mais cedo. E hoje eu já comecei com a leitura de Madame Bovary, que era uma leitura que estava aí um pouco abandonada, e agora eu já tô, assim, bem mais interessada em tudo que tá acontecendo aqui. A narrativa tá um pouco menos lenta e com um pouco menos de descrições desnecessárias, mesmo que o primeiro capítulo da segunda parte tenha sido inteiro sobre uma cidade. Ai, nossa, foi triste o primeiro capítulo da segunda parte, mas agora já tá um pouco melhor. As coisas, assim, que vão levar ao foco da história já começaram a acontecer. Eu tô com um pouquinho de pena do Charles, mas também tô com um pouco de pena da Emma agora. E o Leon, que tadinho. Tadinho do Leon também. Então é isso, tô na página 127, li 46 páginas na live agora de manhã. E a meta dessa maratona 36 horas é finalizar Madame Bovary e avançar o máximo que eu conseguir em Pilares da Terra. Nem coloquei uma meta pra Pilares da Terra, porque se eu não conseguir cumprir, eu não quero me decepcionar. Eu tô na página 150 dele e não sei mais ou menos quanto eu consigo ler dele por hora, assim, varia muito mesmo, porque tem umas partes que são mais lentas, tem umas partes que são mais rápidas. A parte que eu tô agora é sobre um mosteiro e tá bem lenta essa parte, então assim... Não coloquei metas. Inclusive, eu vou ter que atualizar sobre a leitura desse livro nesse vlog, porque ele faz parte da TBR dessa maratona 36 horas, mas eu não vou falar muito, assim, da história em si. Vou deixar pra atualizar a parte da história no vlog específico pra ele. Então aqui eu só vou falar, tipo, quantidade de páginas, tô gostando, não tô, tá lento, tá rápido, esse tipo de coisa. E aí, então, a meta principal é terminar Madame Bovary, e eu vou lanchar agora, que já vai dar 10h50. E eu ainda tenho que lanchar, arrumar a cama. E eu vou tentar ler em vários lugares diferentes aqui nesse vlog pra não ficar muito focada assim só no quarto. Eu já fiquei 2 horas sentada nessa cadeira. Agora eu acho que eu vou ler um pouco lá fora, porque deve estar fazendo um sol bem legal. Então eu vou ler o próximo ciclo. Não, o próximo ciclo não. Os próximos 20... A primeira parte do ciclo, os próximos 20 minutos lá fora pra tomar um solzinho.
e depois eu volto aqui pra dentro, mas provavelmente eu não vou ficar muito no meu quarto, porque senão eu vou acabar me distraindo demais, e a gata acabou de subir no tambor e eu prevejo que ela vai fazer muita bagunça. Então é isso, vamos iniciar aí essa maratona 36 horas, vou tentar atualizar bastante pra compensar essa semana aí que eu não atualizei, porque eu comecei o vlog no domingo, e, né, hoje já é sexta, então vou tentar atualizar de ciclo em ciclo aí pra poder ficar bem recheado este vlog. Então agora eu vou lá começar essa maratona, quer dizer, dar continuidade a essa maratona e volto pra atualizar vocês daqui a pouco. Eu posso saber o que você tá fazendo aí? O que você quer aí? Tá escolhendo a sua próxima leitura? Vamos parar de ser atentada? Que tal? Vamos? Minha meta pra essa maratona é finalizar Madame Bovary. A sua é parar de ser atentada, pode ser? Uma e meia da tarde já, mais ou menos. E eu fiquei lendo por 1 hora quase. Não sei se dá pra ver ali no fundo o negócio Pomodoro, que tá em uns 40 minutos. Porque eu coloquei o ciclo pra 1 hora. Mas foi só agora, assim, pra engatar mesmo na leitura. Porque eu tinha almoçado, aí eu não queria fazer pausas de 25 em 25 minutos pra não acabar perdendo o ritmo, me desconcentrando, pegar o celular, mexer em coisas que não devia. Então, eu foquei por 1 hora nesse livro, um pouco mais de 1 hora, na verdade, porque agora eu, deu 1 hora, mas eu queria terminar o capítulo, então eu fui até o fim do capítulo. E eu tô agora na página 166, lembrando que eu comecei hoje o dia na página 81. Eu já li mais de 80 páginas hoje, então, desse livro. Tá ventando muito forte. Eu tô achando que o balanço da janela vai derrubar o celular. Tomara que não. Mas então, eu já li mais de 80 páginas desse livro hoje. Eu li, em um dia, o que eu levei quase uma semana pra ler, que a primeira parte, né, tem 80 páginas. E, olha, guardei umas fitinhas aqui dentro e esqueci, tem que passar pro marcador depois. E eu tô gostando muito, tá pegando uma vibe romance de época. Porque a Emma, eu não sei, acho que se passa no século XIX, não sei em que ano que se passa esse livro, mas eu tento encarar os livros, clássicos, digamos assim, dessa forma, um romance de época, dependendo do livro, óbvio, Moll Flanders e Madame Bovary estão numa vibe, assim, romance de época. Agora, por exemplo, Senhora, do José de Alencar, também passa uma vibe meio romance de época, nunca li, eu só li a sinopse. Mas quando eu li a sinopse, eu nem imaginei que fosse o livro do tal autor. Então, eu tento pensar desse tipo. Porque se eu pegar pensando que é um clássico, que eu tenho que aprender muita coisa com esse livro, que eu tenho que entender tudo que esse livro tá passando pra mim, eu vou acabar desistindo da leitura, porque eu vou pensar, nossa, eu não tô entendendo nada, então pra que eu tô lendo? Então eu só vou lendo. E aí se eu entender, entendi, se eu não entendi, quem sabe uma releitura futuramente, se eu gostar do livro, se não, passo pra frente. E é isso então, página 166. Como eu fiquei focada por 1 hora, eu vou fazer algumas coisas agora, depois eu volto a ler e eu vou focar por mais 1 hora, porque eu gostei desse método, eu achei que rendeu bastante. E eu li um pouco antes de almoçar, não sei até onde eu li antes de almoçar, então eu não vou saber quantas páginas eu li certinho dentro de 1 hora.
Mas então eu vou pôr umas roupas pra lavar, aí eu leio por mais 1 hora, depois eu vou lavar a louça e fazer café, aí eu leio por mais 1 hora. E vai ser assim. Acho que vai dar bom, acho que vai dar pra terminar esse livro aqui, não sei se ainda hoje, mas ainda dentro dessa maratona. Acabei de chegar na metade. E é isso, estou gostando muito. Aliás, estou aquele meme. Tava bom, tava meio ruim também, né? Aí, agora parece que piorou. Pois é, a situação da Emma não tá muito boa. Então eu vou continuar a leitura aqui e depois eu volto pra contar pra vocês o que eu tô achando. Mais 1 hora de foco. Agora são... Esqueci que eu tô gravando com o celular. 3h51. Agora eu vou fazer uma pausa pra lavar a louça, lanchar e fazer um negócio de trabalho que surgiu agora. Então, provavelmente eu só vou conseguir voltar a ler lá pelas 5 da tarde. E eu li mais 32 páginas, dessa vez eu consegui contar, então eu fui da página 167 até a página 199. Então agora, a próxima vez que eu pegar esse livro pra ler, eu começarei da página 200. Então eu li aí umas 32 páginas, eu li 32 páginas em 1 hora. Se eu focar por mais 1 hora, eu vou chegar mais ou menos ali na página 230, mas eu acho que ao invés de só ler por 1 hora e parar onde der, eu vou terminar a parte 2 logo, que termina na página 243. Então são umas 10 páginas a mais do que eu leria dentro de 1 hora. E assim, já não sei mais pra onde esse livro vai, porque tava ali a Emma e tal, se envolvendo lá com uma outra pessoa, e o Charles, às vezes, ele some, tipo, da narrativa, assim, você não sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo, se ele morreu, se ele tá vivo. E aí agora virou medicina macabra, porque o Charles, ele é médico, né, o marido da Emma, ele é médico, e aí ele tava lendo umas coisas lá que um povo de Paris tá fazendo umas novas cirurgias pra corrigir pé torto. Sim, e aí ele comprou um livro, começou a ler sobre e resolveu caçar alguém lá na cidade pra resolver o problema dessa pessoa. Só que não deu muito certo. Então, assim, agora a gente tá acompanhando esse rolo que deu aí. E óbvio que isso vai afetar a Emma também, né? Porque ela meio que apoiava o Charles, assim, na profissão dele e tudo mais. E agora deu merda. Então eu vou lá fazer essas coisas que eu tenho que fazer e depois eu volto a ler. Tá passando bem rápido até, tipo, 1 hora, se você parar pra pensar, tipo, nossa, eu vou ficar 1 hora lendo, e eu achava que não ia passar o tempo ou que eu ia dormir em cima do livro, se bem que agora o olho deu uma pesada, assim. Mas tá sendo bem tranquilo esse método de focar por 1 hora, fazer algumas coisas que eu tenho que fazer e voltar a focar por mais 1 hora. Tô achando que tá sendo bem produtivo. Então eu vou lá fazer essas coisas e volto pra ler mais um pouco e atualizar mais vocês no dia de hoje. Já passam das 8, são 8h21. Então hoje não, agora a gente encerra a primeira parte da Maratona 36 Horas. Terminei a parte 2 de Madame Bovary. Eu li da página, então, 81 até a página 240 e...
Um momento. 243. Vou deixar aí na tela o tanto que isso dá, porque eu não fiz a conta ainda. Então agora eu vou lavar essa maquiagem da cara, lavar o cabelo, escovar o cabelo, jantar, dormir e me preparar para a próxima parte da maratona, pro dia 2. E talvez eu leia um mangá de Alita antes de dormir, mas aí caso eu leia, eu mostro nos takes e aí você vai ficar sabendo se eu li ou não. Mas então tá aqui, avancei bastante, tô quase no final, falta só a terceira parte, né? E aí eu finalizo ele amanhã, assim espero. Então eu acho até que rendeu essa maratona, a primeira parte, né, da maratona. Eu achei que rendeu, considerando que eu fiz outras coisas, eu não fiquei 12 horas lendo seguido. Então, é isso. Gostei. Fiz um bom avanço na leitura e tô gostando muito do livro, mais do que eu achei que eu gostaria, tá me surpreendendo bastante. E tô ansiosa pra assistir o filme. Então eu vou lá me desmontar e me preparar pro próximo dia da maratona. Terceiro dia da nossa maratona, 36 horas. Nossa, da minha. Não sei, quem aí participou também fez aí 36 horas de leitura, lendo 12 horas por dia durante 3 dias? Comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês tentaram acompanhar do lado daí. E ontem, eu comentei, tô atualizando no Instagram, então eu comentei ontem lá que eu tava com dor de cabeça, então eu ia pegar mais leve nas leituras da maratona, então eu só li o volume 2 de Alita. E mesmo assim eu fiquei o dia inteiro lendo ele, lia, fazia outra coisa, lia, ia lá e fazia outra coisa. E aqui, finalmente, meio que completou o filme e ainda colocou novos problemas. Porque no filme a gente tem alguns personagens e algumas situações que aparecem lá e que só vão aparecer aqui. Por exemplo, no primeiro filme a gente já tem aquele médico lá que é rival do Ido. Enfim, que é rival do médico que acha a Alita. A gente tem o Motorball, acho que é Motorball. A gente tem o Motorball que só vai aparecer aqui no segundo volume por causa de uma situação que acontece com a Alita e com o Aido. E ela conhece outras pessoas e aí vai pro Motorball e acaba também chamando a atenção desse outro médico que é rival do Aido. E tem outros vilões também, outros competidores de Motorball diferentes do filme. Mas então meio que aqui fecha o primeiro filme. Mas só por causa do Motorball também, porque as situações são completamente diferentes, tanto que o final do primeiro mangá é o final do filme, então misturaram aí, pegaram um pouco do segundo e a história principal lá do primeiro e fizeram o filme. Tomara que tenham mais filmes. E agora eu não vou continuar os mangás por enquanto dentro dessa maratona, pelo menos, quem sabe aí durante a semana. Mas a meta de hoje pra maratona, então, é finalizar Madame Bovary, que faltam 121 páginas. Eu tô aqui, então, iniciando a parte 3. Iniciando a parte 3 na página 247. E depois que eu terminar Madame Bovary, se eu conseguir terminar Madame Bovary hoje, eu vou focar a leitura em Os Pilares da Terra e tentar ler o máximo que eu conseguir ler desse livro hoje. Não vou colocar metas pra cima desse livro, porque a leitura dele é mais devagar, tipo, as letras são um pouco pequenas e a história também não é aquela história cheia de coisas acontecendo, pelo menos não na parte da história que eu tô. Então eu não vou colocar metas, mas vou me esforçar aí pra ler o máximo que eu conseguir dele. E eu tô começando a maratona agora quase 11 horas, então provavelmente vai até quase 11 horas da noite de hoje. Tomara que eu não acabe tão tarde. Tipo, se eu ver que deu uma quantidade boa de página ali, ou se eu começar a ficar cansado, eu não vou forçar a leitura. Então é isso que temos pra hoje, a atualização da maratona. E vamos lá, eu vou fazer aquele mesmo método que eu fiz
pra Madame Bovary no primeiro dia, que deu muito certo, que foi focar por 1 hora e aí fazer outra coisa, uma coisa que eu preciso fazer, e aí focar por mais 1 hora. Só que no primeiro dia eu fiz esse método, eu não tava contando quanto tempo eu fazia essa outra coisa. Então, hoje eu vou contar, vai ser 1 hora de foco e 15 minutos de intervalo. Então, eu vou ter 15 minutos pra fazer o que eu preciso fazer. Tipo, sei lá, surgiu uma demanda de trabalho. Eu vou ter esses 15 minutos de intervalo pra fazer, e se não der pra fazer nesses 15 minutos, eu vou ter que esperar os próximos 15 minutos pra fazer isso. Então, vamos lá, que domingo é um dia difícil por aqui, e eu não posso exagerar também pra não acordar mal no dia seguinte. Então vamos começar o terceiro dia, eu já vou lá atualizar os stories com as metas de hoje. Se você não me segue lá no Instagram, o link do meu perfil tá aqui embaixo no box de descrição. Vai lá me seguir que eu vou atualizando a quantidade de páginas, o que eu tô achando do livro. Então quem me segue já sabe aí o que eu achei, se eu conseguir terminar esses livros. E é isso. A gente se vê daqui a pouco na próxima atualização, que eu não sei se vai ser de hora em hora, porque pode fazer o vlog ficar muito longo, mas assim, se eu tiver alguma coisa muito importante pra atualizar, pra falar sobre a leitura, eu venho e falo um pouquinho, mas não sei se eu vou ficar aparecendo o tempo todo, porque no primeiro dia eu fiz isso e o vlog já tá bem grandinho. Então até daqui a pouco. Faltam 27 páginas para terminar esse livro. Eu não tenho mais dedo para comer de tão ansiosa que eu tô para finalizar isso daqui. Eu realmente não esperava por esse final. As coisas começaram a dar muito errado agora. E eu achei, assim, que, né, os personagens iam tentar se virar ali do jeito que desse, mas eu não achei que esse seria o jeito que eles dariam. Desculpa, eu tô tremendo, é que eu tô com frio. E aí, agora eu vou ter que fazer uma pausa. Acabou o meu momento de foco de 1 hora, que eu tô fazendo. Esse já é o terceiro momento de foco de 1 hora. Então eu ainda vou precisar de mais um, mas eu não vou usar 1 hora inteira pra ler 27 páginas. Então, aliás, eu tô aqui com uma live que acabou de começar da Elisa, que é uma professora de francês, e aí ela vai falar sobre como retomar os estudos de francês depois de ter passado muito tempo sem estudar, ter se desencaminhado aí nos estudos. E eu queria muito assistir, então eu dei uma pausa ali antes de começar. E eu vou assistir um pouquinho agora, no intervalo de 15 minutos, aí eu volto pra finalizar esse livro, que tá brilhando muito, né? Eu volto pra finalizar Madame Bovary, e aí depois eu termino de assistir a live. E... nossa, eu quero muito finalizar esse livro, mas eu tô muito agoniada. Eu tô comendo todos os meus dedos com o final desse livro. Então eu vou dar um tempo agora, assistir um pouco dessa live, ver se eu consigo pegar algumas dicas aí, fazer algumas anotações. Depois eu volto pra finalizar o livro, que aliás, eu tenho esse livro em francês. E eu queria avançar meu nível, assim, né, pra poder começar a ler livros no idioma e um dia, quem sabe, fazer a releitura desse livro em francês. E, aliás, esse livro aqui, ele é traduzido direto do francês. Ó, tem um textinho aqui que diz texto integral traduzido do original em francês. E a tradução eu tô achando assim bem tranquila, tipo, as palavras, às vezes as pessoas se afastam da leitura de clássicos porque vai ser uma linguagem difícil, palavras difíceis, e esse daqui não tá assim, tá bem tranquilo, tem notas de rodapé explicando algumas escolhas de tradução. Por exemplo, aqui fizeram um trocadilho e aí colocaram uma nota para explicar como era em francês e por que fizeram o que fizeram em português. Então tá bem tranquilo mesmo, recomendo essa edição da Principes. Eu tenho uma outra que é dos clássicos da Abril, que é aquele de capa vermelha com dourado, mas eu me recusei a ler nessa edição porque elas são de 1970 e eu tava com medo de ter umas palavras assim mais difíceis, mas esse daqui não tá assim. Então eu vou lá assistir a live e aí eu volto pra falar como foi o final de Madame Bovary. Não como foi o final, mas o que eu achei no geral do livro. Enfim, vou lá assistir a live um pouquinho e voltar a ler daqui a pouco.
fazer essa atualização segurando o celular, mas eu acabei apoiando ele aí porque eu tenho muita coisa pra falar. Não sobre a leitura que eu acabei de finalizar. Sim, finalmente finalizei a leitura de Madame Bovary. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, porque só a primeira parte que eu fiquei um pouco confusa e meio que me perguntando se o autor ia ficar enrolando pra descrever as cenas durante o livro inteiro. O que não aconteceu. A parte 2 e a parte 3 foram muito boas mesmo, só o que perdeu o ponto comigo foi o começo. E porque a história realmente começa a acontecer na parte 2, né? Depois que o Charles conhece a Emma e eles se casam e aí começam as tretas todas. Aliás, eu li aqui atrás que o autor se inspirou em uma história que aconteceu na Normandia, o que fez ele ir preso, porque essa história meio que foi contra o quê? A moral lá da sociedade, feria o moralismo da sociedade da época, só que acabaram soltando ele, o livro foi publicado e tal, de boas, e hoje é um clássico. O que foi esse final? Eu realmente não tava esperando por esse final, eu tava tensa, tentando imaginar como a protagonista, como a Emma, ia resolver a situação na qual ela se meteu. Eu fiquei com muita dó do Charles, ele pode ser considerado um santo. E tadinha da filha deles também. Nossa, tadinha da menina. Mas enfim, é isso. Eu posso contar sobre esse livro, porque eu já falei muito sobre a história no começo. E esse livro é basicamente a história aí do adultério, então, da Emma no casamento dela com o Charles, que eles se mudam pra uma cidade muito pequena, ela fica desanimada, tipo, não tem nada pra eu fazer aqui, ela conhece uns caras aí e se envolve com eles, enquanto o Charles não tá sabendo de nada. E fica trabalhando lá na profissão dele como médico, atendendo o pessoal, fica o dia inteiro fora, ela volta de noite, eles se encontram, beleza? E é isso. Assim, a história realmente não tem nada tão emocionante que aconteça. Não é como se fosse ter aqui uma luta aí entre o marido da Emma e os amantes dela, nada disso. Mas é uma história que me envolveu bastante, eu gostei muito. Na segunda parte, inclusive, como eu comentei lá nos stories, eu me senti muito dentro do livro, tipo, como se eu tivesse parada assim e tivesse todo mundo conversando aqui na minha frente sobre as coisas acontecendo. E, enfim, é isso, gostei muito do livro. Só que agora, antes de pegar Os Pilares da Terra pra ler, eu tenho 2 coisas pra fazer. Não, 3. 2? Ai, não sei. Atualizar o Scooby, obviamente, e eu preciso atualizar as marcações que eu fiz. Eu tenho que lanchar e eu tenho que fazer um post também de um sorteio que vai sair lá no perfil em parceria com a Biblioteca Alta Cultura, que é o clube de assinatura de literatura clássica. E o livro que eu vou sortear pra vocês, quando esse vlog sair, o sorteio já vai ter sido lançado. Então, se você ainda não foi lá e fez tudo certinho pra poder participar, vai lá agora que o link do meu perfil tá aqui embaixo. Deve ser o último post, porque eu tô postando pouco ultimamente, então deve estar bem fácil de achar. E aí o livro que vai ser sorteado é um livro que, quando eu postei o unboxing e quando eu postei o Reels e sempre que eu posto alguma coisa falando sobre os livros que eles enviaram pra cá, vocês sempre falam dessa edição desse livro aqui. Então o livro que será sorteado é o Retrato de Dorian Gray, nessa edição capa dura, bem bonita. Eu já mostrei ele bem detalhadamente no vídeo de unboxing que eu fiz, que também tá lá no perfil. Então se você não viu, vai lá ver, pra ver como é que é esse livro por dentro certinho. E, ó, aqui tem a capa da primeira edição do Retrato de Dorian Gray, que saiu numa revista. Aí tem uma fotinha do autor e o livro ali caiu no chão. Ó, uma fotinha do autor aqui. Enfim, essa edição tem fita e tudo mais. Na caixa também vem um livro brinde, que no caso dessa edição do Retrato de Dorian Gray é De Profundis, que é uma carta que o Oscar Wilde escreveu pra uma pessoa aí polêmica. E tá aqui esse livro extra também. Esse aqui é uma edição mais simples, tá? Ele é capa, ele é brochura mesmo. E o texto, ó, é assim. E também vem um marcador que é inspirado no livro extra, então tá escrito aqui De Profundis. Aí aqui tem a sinopse do livro. Então, o vencedor vai levar esses 2 livros e o marcador pra casa dentro da caixinha, tá embalado certinho. E eu tenho outro anúncio pra fazer pra você também. Eu vou deixar inclusive o link do site da Biblioteca Alta Cultura aqui embaixo,
Por quê? Lembra que em alguns vídeos atrás e até nos stories eu postei que o prazo para você ganhar 10% de desconto na sua assinatura mensal do clube expirava no dia 31 de julho? Então, o prazo foi prorrogado e agora você tem até o dia 31 de agosto para fazer a sua assinatura desse clube com 10% de desconto na sua primeira caixinha. E eu já falei que o clube é super em conta e a edição, o livro que vem é super caprichado, então vale super a pena. E eles postam lá no perfil deles também com antecedência o livro que vai ser enviado, então se você não quiser, você cancela. E além da assinatura, que você vai ter 10% de desconto na sua primeira caixinha, você também vai ter 10% de desconto na loja que fica acessível para os assinantes. Então, quando você assinar, aí você vai ter acesso à loja que tem todas as edições que já foram enviadas. Então, se você sempre quis assinar e não tava, assim, com muita certeza se assinava ou não, então, esse é o sinal que eu tô te dando para você assinar, porque você também vai ter 10% de desconto nas caixas anteriores que você for comprar lá na lojinha. Então aproveita, é só para assinantes. Se você quiser assinar só para comprar as edições anteriores, fique à vontade para usar o cupom do jeito que você quiser. Tá tudo certinho aqui no box de descrição para você dar uma olhada lá no site. Assinar só vale para assinatura mensal, tá? Tem 3 tipos de plano, vai lá no site e dá uma lida certinho. Mas o desconto vale para assinatura mensal e vem só na primeira caixinha. E vai lá participar do sorteio também. E é isso que eu tinha pra falar aqui nessa atualização. Agora eu vou, como eu disse, fazer o post, atualizar o Scooby, lanchar e depois eu volto pra ler Pilares da Terra. Eu levei mais tempo do que eu queria pra finalizar Madame Bovary, então eu acho que não vai dar pra ler muita coisa de Pilares da Terra. E choremos. Então é isso, já são 6 horas da tarde, vou fazer essas coisas que eu preciso fazer logo pra não gastar mais tempo do que o necessário. Então, acho que eu só volto pra finalizar o vlog, porque eu não vou poder falar muita coisa sobre Pilares da Terra, porque vai sair o vlog só sobre ele. Então, até daqui a pouco, na finalização deste vlog. E eu vim aqui então para finalizar este vlog dessa maratona aí, da qual eu li 12 horas por dia, por 3 dias seguidos, totalizando 36 horas. Mas, obviamente, que eu não fiquei 36 horas seguidas lendo. Como eu disse, eu fiz aquele método que, aliás, eu tô amando, que é focar por 1 hora, fazer 15 minutos de intervalo pra fazer, seja lá o que eu preciso fazer. Eu até comentei com a minha mãe ontem que ela pediu pra eu fazer um mousse de maracujá, que eu falei que ia fazer. E aí eu falei assim, ó, hoje a minha lista de afazeres vai ser assim, você fala o que eu tenho que fazer e eu coloco numa lista de espera, porque depois de 1 hora de foco eu vou ter 15 minutos pra fazer o que for de responsabilidade pra fazer. Então, foi assim, e super funcionou, tipo, eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer e eu consigo ler. Então, eu gostei desse método, acho que eu vou aderir a esse método ao longo dessa próxima semana. Vou fazer um vlog só usando esse método pra ver se é melhor do que o ciclo Pomodoro. Porque acontece que o ciclo Pomodoro você lê ali por 25 minutos. Aí, assim, 25 minutos é o que o site já vem programado do tempo. É o tempo que os especialistas dizem que é o máximo que seu cérebro consegue focar. Mas você pode fazer ciclo Pomodoro do tempo que você quiser. Você pode fazer 45 minutos de foco, 10 de intervalo curto, 30 de intervalo longo, enfim. Mas você fica ali focando por um tempo. Aí você tem um tempo de intervalo curto. E aí nesse intervalo curto, às vezes é muito curto. O intervalo curto normal, ele é de 5 minutos. Então 5 minutos, você mal vai ao banheiro e pega uma água. Aí você começa a mexer ali no celular, começa a ver um vídeo, você quer terminar de fazer isso antes de voltar a ler e acaba distraindo por mais tempo. E aí o intervalo longo vem e aí você quer o quê? Você quer fazer um lanche, assistir alguma coisa e aí também acaba passando do tempo. Então esse método de 1 hora e 15 minutos eu achei que funcionou super bem, porque 15 minutos dá pra fazer bastante coisa. E se não der pra fazer no primeiro intervalo de 15 minutos, faz o próximo. Então, eu gostei. E aí, nós temos 2 leituras finalizadas e uma leitura que eu mal peguei. Eu falei aqui no vlog que não ia colocar metas pra esse livro, mas eu acabei colocando metas pra ele. Lá nos stories, quando eu fui atualizar sobre essa maratona, eu falei que queria ler pelo menos
100 páginas desse livro. Não li 100 páginas, agora tá tudo bem acumulado para essa semana. E eu já, inclusive, redividi ele para saber o quanto que eu tenho que ler por dia durante essa última semana do mês para poder finalizar ele. E eu vou falar sobre essa divisão no vlog dele, que vai sair aí, o mês já tá acabando, então já deve sair logo esse vlog. A primeira leitura finalizada que a gente teve, então, foi Alita 2. Esse daqui é o Anjo Matador. E aqui, como eu falei, finalmente a gente tem as partidas de Motorball, e o que me agradou bastante, porque eu senti muita falta das partidas de Motorball no primeiro volume, porque eu gosto muito do filme, principalmente por causa dessa competição aí, e eu gostei muito mais do primeiro do que gostei muito mais do segundo do que do primeiro, mas ambos foram 5 estrelas. Então, essa foi a primeira leitura finalizada. A segunda leitura finalizada foi Madame Bovary. Eu já falei sobre o que eu achei dessa história, já atualizei todas as minhas marcações, inclusive eu comecei a assistir o filme, mas eu parei porque eu comecei enquanto eu tava jantando, aí eu parei de jantar, parei de assistir o filme. E assim, não começou do jeito que o livro começou. Parece que o livro vai ser... O livro não, o filme vai ser mais focado mesmo no casamento do Charles com a Emma. A esposa anterior do Charles não vai aparecer, a infância do Charles não vai aparecer. E aqui a gente teve O livro é dividido em 3 partes, né? A primeira parte foi mais sobre isso, a infância, a adolescência do Charles, o primeiro casamento do Charles, e aí na parte 2, que começou a desenvolver ali a história dele com a Emma. Então o filme basicamente vai começar depois de 80 páginas aí que passaram do livro. Mas eu não achei ruim, não. Acho também que o filme ficaria muito, muito longo se colocassem ainda essa história do Charles. Então, como o foco é a Madame Bovary, pra que mostrar a primeira esposa do Charles, não é mesmo? Então, quero terminar de assistir o filme também, porque é com a atriz que faz a Alice no País das Maravilhas. Eu gosto dela, assim, não assisti muita coisa dela pra falar que gosto do trabalho dela, mas é um filme mais atual, é o filme mais atual que tem de Madame Bovary, então eu vou assistir ele, e aí se me desagradar eu vou procurar as versões mais antigas. E por fim temos aqui Os Pilares da Terra, que eu peguei ele ontem pra ler, na hora de deitar pra dormir. E aí eu tava na página 151, quando eu comecei a ler, e eu li até a página 189. Praticamente nada. Eu li isso daqui de Pilares da Terra ontem. A página dele é bem grossa, parece que eu li muito, mas foi pouco. Foram aí 39 páginas. Eu tava na 150. Eu li até a 189, começando aqui o capítulo 3 capítulo 3 do capítulo... É porque ó, eu comecei aqui no capítulo 3. E aí ele é dividido em pequenos capítulos dentro, então eu parei no capítulo 3 do capítulo 3. Então, Madame Bovary, no começo da maratona, eu estava na página 81 e li até a página 368. Eu vou colocar a quantidade de páginas aí na tela, porque eu ainda não fiz as contas. O volume 2 de Alita tem 475 páginas, mais 39 páginas de Pilares da Terra. Eu acho que foi um saldo muito bom, assim, mangá, né, 400 páginas, mesmo que sejam muitas páginas, eu leio rapidinho. E eu disse que se eu terminasse Madame Bovary, eu já ia ficar muito feliz, e eu fiquei muito feliz só de já ter terminado esse livro, e eu me surpreendi muito com esse livro, então valeu a maratona só por ter conseguido finalizar ele. Agora eu posso focar mais em Os Pilares da Terra, já que uma das leituras conjuntas do mês já foi finalizada, eu posso focar na outra. E aí eu não sei como é que vai ficar o vlog semanal, o próximo vlog semanal, porque eu queria mesmo era focar uma semana inteira só nesse livro. Mas ainda tem muitas leituras da Maratona Festa do Pijama pra serem feitas, muitas leituras mesmo, tipo... Impossível ler tudo que tem aqui na última semana do mês, então eu vou tentar redividir de uma forma que eu consiga focar nesse livro e que eu consiga ler mais algumas coisinhas ali da maratona. Então, é esse o vlog de hoje. Era pra ser um vlog semanal, virou um vlog de maratona, de final de semana, né, tipo sexta, sábado e domingo, e... foi o que deu pra fazer. E eu gostei muito dessa experiência. Confesso que no último dia, assim, eu tive ali um dia com dor de cabeça no meio, né, o que estragou um pouco o ritmo. Foi o dia que eu só li o mangá de Alita. Mas eu acho que, assim, foi bom ter focado nas leituras por esses 3 dias, mesmo que eu não tenha conseguido fazer as 12 horas. Tirar um tempo ali só pra ler e tentar colocar as leituras em dia.
foi bem interessante. E antes eu fazia só 24 horas, né? E agora eu acrescentei mais 12 horas. Acho que valeu a pena. E aí, me diz do lado daí como é que foi o fim de semana, se tentou fazer essa maratona 36 horas, se você já fez alguma maratona ali focada em leitura num curto período de tempo, tipo 24 horas, 12 horas, me diz como é que é a sua experiência com esse tipo de maratona. E se você já leu Madame Bovary também, se tá lendo Madame Bovary junto com a minha leitura conjunta ou Os Pilares da Terra, me diz o que você tá achando. E pra você que ainda não leu nenhum desses livros que eu citei no vídeo de hoje, tem link de compra da Amazon, caso você tenha se interessado por algum desses livros. Você pode comprar usando o meu link que tá aqui no box de descrição. E eu vou ficar muito feliz por você ter usado o meu link, porque eu recebo uma pequena comissão, mas você não paga nada mais além do preço do livro e nós dois ficamos felizes. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sai vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!